a Rádio FOP Educativa passa a apresentar programa O Choro é Livre, uma viagem às origens dessa modalidade musical. Produção e apresentação, professor Jorge Adílio. Olá, ouvintes, estamos começando agora o programa O Choro é Livre de número 83. Nos programas de número 66 a 82, tratamos do tema Os Solistas e o Choro. Nesse tema, abordamos o choro tocado por uma diversidade de instrumentos musicais, com destaque para cada um de seus maiores solistas. A partir do programa de hoje, iniciamos um novo tema que chamamos de O Choro por seus grupos musicais. Nele, vamos apresentar os diversos conjuntos musicais que se dedicaram às gravações de choro. O primeiro grupo com a formação básica do choro que se tem notícia foi o conjunto Choro Carioca, ou Choro do Calado. Formado por 2 violões, um cavaquinho e uma flauta, o conjunto foi criado pelo compositor e flautista Joaquim Antônio da Silva Calado Júnior, que viveu no Rio de Janeiro entre 1846 e 1880. Infelizmente, não existem gravações do conjunto porque na época não havia ainda a possibilidade de qualquer registro fonográfico, o que veio ocorrer a partir de 1902 com as gravações mecânicas. É importante destacar que a fase das gravações mecânicas foi o período em que, proporcionalmente, mais se gravou música instrumental no Brasil. Segundo o levantamento feito pelo jornalista Jairo Severiano, entre 1902 e 1920, a proporção era de 61,5% de música instrumental para 38,5% de música cantada. Já em 1940, a proporção se invertera de forma totalmente desfavorável ao instrumental, de 13,8% para 86,2%, segundo o mesmo pesquisador. Henrique Case nos relata em seu livro Um Choro do Quintal Municipal, no capítulo As Gravações Mecânicas, abre aspas, os primeiros registros do repertório chorístico foram realizados pela Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, comandada por Anacleto de Medeiros. A escolha de uma banda para os primeiros registros instrumentais deveu-se naturalmente à potência sonora desse tipo de formação, capaz de superar a precariedade no sistema de gravação. Do primeiro catálogo de gravações de 1902, selecionamos o tango brejeiro, o Scott Implorando e a polca A Cabeça de Porco, todas com a Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, sob a regência de Anacleto de Medeiros. Desde o primeiro catálogo de 1902, aparecem também gravações da Banda da Casa Edson, a primeira orquestra de estúdio e que contava com vários músicos da Banda do Corpo de Bombeiros. Com a Banda da Casa Edson, vamos incluir uma gravação da polca intitulada Preta Mina, de Xisto Bahia, gravada em 1904. Nós vamos começar então com a Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ouvindo Brejeiro, de Ernesto Nazaré, depois Implorando, também com a mesma banda, e a terceira, A Cabeça de Porco, com a Banda do Corpo de Bombeiros. E vai fechar o bloco Preta Mina, com a Banda da Casa Edson. Peço aos ouvintes que não estranhem a qualidade das gravações. São gravações do início do século passado em gravações mecânicas, mas vale como registro histórico. Brejeiro, tango pela Banda do Corpo de Bombeiros para Casa Edson, Rio de Janeiro.
Implorando, chefe, pela banda do Corpo de Bombeiros, para Casa Edson, Rio de Janeiro.
cabeça de porco, polca pela banda do Corpo de Bombeiros, para Casa Edson, Rio de Janeiro. Executada pela banda da Casa Edson, Rio de Janeiro.
acabamos de ouvir, com a banda do Corpo de Bombeiros, Brejeiro, Implorando e A Cabeça de Porco. A primeira é de Ernesto Nazaré, a segunda de Anacleto de Medeiros e a terceira também de Anacleto de Medeiros. E a última foi Preta Mina, de Xisto Bahia, com a banda da Casa Edson. As primeiras gravações de solistas começaram a aparecer em 1907, com o Grupo Novo Cordão e também com o Grupo Cavaquinho de Ouro, com quem vamos ouvir a polca Adilis, de autor desconhecido. Embora o choro fosse um fenômeno carioca, algumas das melhores gravações da era mecânica são do grupo gaúcho Terror de Facões, organizado em Porto Alegre pelo violonista, compositor e teatrólogo Otávio Dutra. Dutra é autor de muitas valsas e pelo menos uma ótima polca, aliás, já quase um choro como forma, na opinião de Henrique Cases. Ela é intitulada Olha o Poste, uma gravação de 1913. Também desse ano são as gravações da polca Não Sei e O Machixe, ambas com o grupo Terror de Facões. Esse grupo Terror de Facões era composto pelos seguintes músicos: Arnaldo Dutra no cavaquinho, Creso de Barros na flauta, Honório da Silva no violão, José Xavier Bastos, o Cazuza, na flauta e Otávio Dutra no violão. É tido como o principal grupo instrumental gaúcho do começo do século. Com o grupo Cavaquinho de Ouro, vamos ouvir Adilis. Com o grupo Terror de Facões, Olha o Poste, de Otávio Dutra, Não Sei e O Machixe, todas também de Otávio Dutra. Adilis, choro, pelo grupo do Cavaquinho de Ouro para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Faça o que diz. Olha o Poste, polca, pelo grupo Terror dos Facões, disco da Casa Edson.
música pelo grupo Terror dos Facões, disco da Casa Edson. Terror dos Facões, disco da Casa Edson.
Acabamos de ouvir com o grupo Cavaquinho de Ouro, Adilis, e com o grupo Terror de Facões, Olha o Poste, Não Sei e o Machixe, todas de Otávio Dutra. Vamos continuar falando de outros grupos de choro que foram destaque no período das gravações mecânicas do início do século passado. Um deles é o grupo O Passos no Choro, que tinha como solista o flautista Antônio Maria dos Passos, que atuava também no grupo de Chiquinha Gonzaga. Os dois grupos tinham aparentemente os mesmos elementos, Tuti no violão e Nelson Alves no cavaquinho, além do flautista. No grupo de Chiquinha não se ouve piano, o que dá a entender que a essa altura a maestrina, de tão famosa, já tinha virado grife, comentou Henrique Cases. Em 1915, o Passos no Choro gravou uma polca amachichada, bem moderna para sua época. Seu título, Soluçando. Seu autor, Cândido Pereira da Silva, o Candinho Trombone. Na gravação, observa-se que além do grupo usual, há um contraponto de trombone que, sem dúvida, deve ter sido criado e executado pelo próprio autor. 3 anos depois, o mesmo grupo gravou o tanguinho de Marcelo Tupinambá, Maricota Sai da Chuva. Com o grupo de Chiquinha Gonzaga, vamos ouvir 2 gravações de 1913, as polcas Sultana e Pudesse Essa Paixão, ambas composições de autoria da maestrina. Vamos ouvir então com O Passos no Choro, Soluçando, de Candinho Trombone, e depois Maricota Sai da Chuva, de Marcelo Tupinambá. Em seguida, com o grupo Chiquinha Gonzaga, Sultana, e depois Pudesse Essa Paixão, ambas de Chiquinha Gonzaga. Soluçando, polca executada pelo grupo do Passos do Choro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro.
Sai da chuva, cantinho gravado pelo grupo do Passo do Choro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro.
Esta paixão, qual foi executada pelo grupo Chiquinha Gonzaga, disco da Casa Edson.
Nós acabamos de ouvir com o grupo O Passos no Choro, Soluçando de Candinho Trombone e Maricota Sai da Chuva de Marcelo Tupinambá. E com o grupo de Chiquinha Gonzaga, Sultana e Pudesse Essa Paixão, composições da maestrina Chiquinha Gonzaga. Desde 1914, destacava-se no carnaval carioca o chamado Grupo do Caxangá, uma espécie de grande regional no qual figuravam nomes como Pixinguinha, Donga e João Pernambuco. Durante o carnaval de 1919, quando o grupo atuava num coreto armado no Largo da Carioca, o gerente do elegante Cine Palais, Sr. Isaac Frankel, procurou Donga e Pixinguinha e sugeriu que selecionasse alguns componentes do Grupo do Caxangá para tocar na sala de espera do cinema. Assim, com intuito nitidamente profissional, surgiu o primeiro conjunto a fazer fama na música brasileira, os Oito Batutas. Os Oito Batutas, além de Pixinguinha, Donga e China, irmão de Pixinguinha, tinha Nelson Alves no cavaquinho, Raul Palmieri no violão, Luiz Pinto da Silva na bandola e reco-reco, Jacó Palmieri no pandeiro e José Alves de Lima no bandolim e ganzá. Foi o primeiro grupo de choro a ter projeção em termos nacionais e relativa estabilidade de componentes. Em 1922, o grupo Os Oito Batutas realizou uma excursão de 6 meses por Paris e em 1923 pela Argentina, onde gravou um disco. Vamos ouvir 2 gravações do grupo, Urubu e Graúna. Urubu é de Pixinguinha e Graúna é de João Pernambuco.
Nós acabamos de ouvir com o conjunto Os Oito Batutas, Urubu, de Pixinguinha, e Graúna, de João Pernambuco. Segundo ainda Henrique Cases, abre aspas, uma audição atenta das gravações de choro da fase mecânica surpreende por aspectos com uma quase total falta de improvisação. Só dá para sentir o calor da improvisação quando toca o Pixinguinha. Fecha aspas. E continua Henrique Cases, abre aspas. É interessante notar que as gravações de choro até então não continham percussão, que só foi introduzida com a gravação instrumental de repertório de intenção carnavalesca a partir de 1915. Fecha aspas. No próximo programa vamos falar de outros grupos de choro, em especial os regionais, dentre eles o Regional de Canhoto e o Regional de Benedito Lacerda. Encerramos assim o 83º programa O Choro é Livre, que apresentou a primeira parte do tema O Choro por seus grupos musicais, com destaque para as gravações mecânicas para as bandas do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e da Casa Edson, e os grupos de choro Terror de Facões, o Passos no Choro, Grupo de Chiquinha Gonzaga e Os Oito Batutas. Os textos aqui apresentados foram extraídos do livro Choro do Quintal Municipal, de Henrique Cases, segunda edição, 1999, editora 34. Um forte abraço a todos e continue prestigiando o programa Choro é Livre, que tem produção e apresentação de Jorge Adílio. Rádio FOP Educativa apresentou o programa O Choro é Livre, uma viagem às origens dessa modalidade musical. Produção e apresentação, professor Jorge Adílio.